Fala você, torcedor tricolor, tudo bem? Aqui é o Teixeira Mendes, o peladeiro do comentário esportivo. Vamos que vamos. Peço sua curtida para ajudar o canal, certo? Sua inscrição se você não for inscrito. E se você já é amigo aqui do canal, gosta do trabalho, dá aquela compartilhada, manda para um amigo, manda para o grupo de Zap, tá certo? Que isso ajuda aí o nosso canal, nossa pelada aí do comentário esportivo. Gente, serei sincero, vou falar aí das contratações, né? O Manuel parece que já vai se apresentar, né? E o resto tá quase certo aí por um fio, e o Fluminense numa corrida para regularizar os jogadores. Bom, gente, vou começar pelo seguinte, não vou falar da questão financeira, pelas informações que eu vi na imprensa. Eu tô gravando esse vídeo à noite aqui, depois de uma longa jornada de trabalho. O Fluminense pegou os jogadores aí em fim de contrato, etc e tal. Né? Para alguns analistas aí, a dúvida é a questão salarial, se o Fluminense está fazendo loucura ou não. Não vou entrar nisso, deixo para os especialistas. Tá certo? Então esse é o primeiro ponto da minha pauta. Em segundo lugar, parece que o Fluminense investiu algo ali no Bobadilha, né? Mas que não foi um valor assim considerado surreal, por exemplo, como pagar não sei quantos milhões por um percentual do Matheus Babi, certo? Mas eu vou ser bem sincero com vocês, cara. O Javier Hernández, um jogador de seleção uruguaia, certo? Há muito tempo que eu não vejo jogar. E o Bobadilha teve passagens pela Europa, etc e tal. Parece que fez alguns gols na última temporada. Mas são dois jogadores que eu não vi jogar, tá? O Manuel, se eu lembro quem é o Manuel, foi um jogador muito promissor no seu começo ali no Atlético Paranaense. E assim, tá na cara, analisando esses três jogadores, talvez também o Wellington, pelo seu passado ali de bom futebol no Atlético Paranaense, ainda que nos últimos... na última temporada ele não tenha ido tão bem. E até mesmo o Xavier, né? Que eu não tenho também grandes referências sobre esse jogador. Ali o lateral direito, vamos considerar esses cinco aí, mais um sexto que é o Casares. Gente, a primeira coisa que eu queria dizer, scout. Scout pra mim é uma coisa que não vale nada, tá? Vale muito pouco. Assim, é um trabalho de pesquisa que traz certos dados quantitativos e geralmente poucos dados qualitativos. Por exemplo, contratação, gente, é o velho ditado do futebol popular. Às vezes você monta um timaço no papel. Nós já vimos aí com o próprio Fluminense, com Fluminense investindo muito na época da Unimed, tinha anos que não dava certo. Aquele Ramon, Roger, Romário, Edmundo, foi um time que não deu certo. E times mais modestos, né, acabaram ali triunfando, como o time de 2007, certo? E foi até uma certa surpresa, o Fluminense era um pouco azarão ali naquela competição. Bom, tudo bem. Então, os atacantes, primeira coisa que eu quero dizer, scout não diz nada, ele traz certas estatísticas que normalmente destoam muito da realidade do jogo, né? A estatística ela capta muito parcialmente a realidade e eu posso dar exemplos disso. Eu lembro quando o Renato Gaúcho chegou no Fluminense. Era um jogador em fim de carreira, com problema no joelho, desacreditado. Jogou muito. Em 95, o Fluminense foi campeão e quase foi campeão brasileiro. Certo? Campeão estadual, quase foi campeão brasileiro.
Ronaldinho Gaúcho, totalmente desacreditado, estava acabado. Dizem que tinha um extracampo, que é uma coisa que não me interessa na vida do jogador. Aqui no Laranjeiras Rádio não se comenta extracampo, tá? E de repente ele foi lá no Atlético e talvez numa temporada ele tenha se tornado um dos maiores jogadores da história do Atlético. Pelo menos foi o protagonista do maior título da história do Atlético até agora. O próprio rival aqui, o Clube de Regatas. Lembro do Pet, né? Quando ele volta em 2009, ele volta para cobrar salário. E o Pet muito mal nas últimas temporadas, se não me engano ele tinha vindo do Atlético Mineiro. E qualquer scout aí com suas planilhas, estatísticas, etc e tal, diria que é uma péssima contratação na época. Bom, ele foi protagonista e tirou ali o Clube de Regatas lá da fila de títulos brasileiros no ano de 2009. E aí, gente, jogadores aí que eu tenho alguma informação. O Manuel, né? É um jogador já com uma certa experiência. Pode ajudar sim o Fluminense sendo um reserva, tá? De repente, no momento ou outro, brigando pela titularidade. Temporada vai ser longa, principalmente esses 2 meses aí. O Fluminense pode jogar até 13 ou 14 partidas, né? A depender dos resultados da equipe no estadual. Então a gente vai precisar rodar elenco, né? Vai ser importante. Agora, sobre o Xavier e o Bobadilla. Javier Hernández e Bobadilla. Gente, é muito jogador pro ataque. E quando isso acontece, vai sobrar para alguém. Galera ali do meio para frente, não sei se é uma venda de John Kennedy. Sinceramente, não sei, tá? Não sei se liberar Pacheco por empréstimo. Não sei se é o próprio Luca que de repente arruma um jeito aí de jogar no mundo árabe. Vai sobrar para alguém porque é muita gente ali na frente. Tem os garotos, né? Fora aí Araújo, Pacheco, né? O próprio Luca, Caio Paulista. É muita opção ali para frente, tá? Tudo bem que a temporada vai ser longa e desgastante. Mas assim, contratar. Eu lembro quando apareceu um tal de João Carlos no Fluminense. O Fluminense começou a correr atrás de centroavante. Eu falei, gente, será que o Pedro vai ser vendido? Um mês depois o Pedro foi vendido, né? O Laranjeiras Rádio aqui no YouTube ainda nem tinha essa frequência. Vou até procurar esse vídeo para colocar ali aqui na descrição do vídeo. Se não aparecer, foi porque eu não achei, né? Mas contratou muita gente para frente. É provável aí que nos próximos, sei lá, nas próximas 4, 5, 6 semanas, alguém, sei lá, um Caio Paulista apareça aí no mundo árabe, sei lá, um Luca no mundo árabe, ou mesmo a venda de algum garoto desse da base, tá? Porque é muita gente boa ali na frente, exceção, obviamente, do Luca e do Caio Paulista, que a gente tem Gabriel Teixeira, Kaique. Ah, mas são jovens, meu irmão, nessa crise. É isso. Olha o Santos. Por linhas tortas, chegou numa final de Libertadores. Falando dos jogadores que eu conheço um pouco mais, eu vou esperar o Xavier jogar, tá? O Wellington parece que tá veio de um período de inatividade, tá? Não entrou aí no último jogo, não foi muito bem. E o Manuel, né? Tem aí um histórico, né? Assim, de boas participações, assim como Casares. Ah, mas e o extracampo, etc e tal? Cara, no futebol de hoje, o Casares foi protagonista no Atlético e no Corinthians, né? No Corinthians ali meio mais ou menos, ele chegou a jogar bem, sim, tá? O Casares chegou a jogar bem, sim, tá bom? Mas sejamos honestos. Contratação, gente, é sempre incógnita. Às vezes, vou dar um exemplo do Real Madrid. Ele contratou o Kaká. O Kaká acabou no Real Madrid. Nunca mais jogou bola, o Kaká.
depois que ele foi pro Real Madrid, teve problema, lesão, etc. Enfim, então não adianta, às vezes você pega o cara que vem numa boa fase, contrata, dá certo, não dá certo. Às vezes você pega um jogador desconhecido. Um exemplo, Lucas Claro. Quando chegou, eu falei, meu irmão, eu nem vou comentar, eu vou esperar jogar, porque eu sempre espero jogar. Porque assim, sei lá, eu nem conheço. Caso, por exemplo, do Bobadilha. Bobadilha, tá? Um outro exemplo, Richarlison. Quando chegou, o Fluminense está contratando um jogador do América, da Série B, etc e tal. E é um jogador que estourou aí, hoje está até na seleção brasileira. O Fluminense trouxe o Robinho. Ah, não, é um jogador de lado de campo, veloz, etc e tal, se destacando no Figueirense, não sei o quê. O Fluminense pagou a fortuna. Jogador que não deu em nada, né? Então, contratação, gente, pode ser o medalhão, tá? Ou pode ser o cara que o scout tá dizendo aí que os números são ruins nas últimas 3 temporadas. Futebol não tem isso. Futebol não tem regularidades que possam ser descritas em uma fórmula matemática, como, por exemplo, ó, as leis físicas, né? O futebol tem pouquíssima regularidade. O futebol é um lugar de pouquíssimo consenso. Ou seja, a ciência é aplicada ao futebol até certo ponto, né? Uma medicina, uma fisiologia, etc. A matemática, ela tem até uma certa importância, a estatística, a matemática, ela tem até uma certa importância no futebol, mas uma importância muito limitada, tá? Uma importância muito limitada. É a mesma coisa que aquele pessoal que fica vendo mapa de calor para saber onde o jogador está correndo ou tocando na bola. Bom, para você saber isso é só você olhar o jogo, né? É uma coisa bem básica. Então, scout, gente, scout diz muito pouco, né? Por quê? As bases metodológicas são questionáveis e, de um ponto de vista que epistêmico, científico, puxando para minha área, né? A área de epistemologia, a questão da predição no futebol é mero palpite, a gente acerta sem querer, a maioria das vezes. Então, o que eu penso dos contratados? São jogadores aí, a maioria, provavelmente para ser reserva e com condição de disputar a titularidade. Caso do Manuel e do Xavier. O Wellington, se acertar, vai ser aquele... Pode ser um reserva quase titular, um cara que vai ser reserva, mas vai participar muito. E os jogadores de frente, gente, né? Hernandes e Bobadilla, temos que esperar. Tal como os outros também. Não tem muito como fazer previsão. E o Casares, de todos, eu sinceramente acho a melhor contratação, tá? Acho que é um jogador que pode até jogar ali centralizado e possivelmente assumir a titularidade no lugar do Nenê, que já tem uma certa idade e não vai aguentar o tranco aí, de repente, da temporada. Agora, tudo isso que eu tô falando aqui do Casares também pode ser um grande erro, né? Pode ser que eu erre tanto quanto o scout, só que vou errar sem estatística, vou errar no olhômetro. Então, contratação, gente, é sempre incerto. Já vi time de medalhões no Fluminense e em outros clubes fracassarem e já vi assim um time claramente reforçando o banco, como o Fluminense está, e trazendo jogadores, alguns que podem brigar como titularidade, dar certo. Como também já vi esse tipo de estratégia dar errado. Bom, tirando a questão financeira que eu não vou entrar, não sei como é que é a questão da folha, finanças, etc e tal, o que eu penso é isso. Amigos, vamos esperar que de repente, é o seguinte, tá todo mundo dizendo que a gente é azarão, não é? Não sei não. No fundo, eu tenho uma confiança de que esse time vai longe. Mas o que a galera queria tá aí. Veio um pacotão de reforços. Não sei se vai agradar todo mundo aí a priori nas análises. Provavelmente não, vai ter sempre uma discordância ou outra, o que também é natural, tá certo?
Mas o recado mais prudente meu amigo. Futebol não tem bola de cristal e é muito difícil fazer previsão no futebol, porque ainda que algumas áreas da ciência sejam aplicadas ao futebol, o futebol, meus amigos, não é uma ciência. Sou Teixeira Mendes, fico por aqui. Amanhã tem programa ao vivo às 7h30 da noite. Tá certo? Grande abraço, galera. Essa é a pelada do comentário esportivo. Valeu.